Olá, eu sou o professor Francisco Echalar, eu estou aqui com a professora Luciana, a gente está começando um projeto, isso aqui é o vídeo piloto desse projeto. A ideia é bater papo, na verdade, sobre situações envolvendo interpretação de texto, trabalhando do lado do professor de matemática e a professora de português. A Luciana quer falar mais alguma coisa sobre o projeto, alguma sobre a ideia? Sim, só também, ainda contextualizando, nós já trabalhamos juntos há mais de 10 anos e muitas vezes, nos intervalos das aulas, a gente se pegou discutindo esse tipo de coisa. Aconteceu isso hoje, isso foi interessante. Sempre tentando entender, nós temos feito muitas conversas já, buscando entender esse encontro desses dois mundos, do mundo da matemática com o mundo da linguagem verbal interpretando a matemática, que é uma outra linguagem, e das coisas interessantes que acontecem aí nessa fronteira. Então, nós achamos interessante, queríamos compartilhar, porque talvez outras pessoas também tenham essas inquietações que a gente tem, né? Sem nenhum objetivo de dar respostas, mas de problematizar, Exatamente. compartilhar o que a gente tem pensado. Para nós é muito rico, né? E eu acho que pode ser interessante para outras pessoas também. Acho que é por aí. Sim. Então, você conta a história que a gente escolheu para hoje? Sim, são muitas coisas que a gente tem para falar, mas a gente resolveu começar com a seguinte história. Há um tempo, eu trabalhava, uns anos atrás, eu trabalhei com alfabetização de adultos. E os alunos tinham duas aulas em sequência. Primeiro era alfabetização e depois era aula de matemática. Eu costumava ficar para a aula de matemática para dar um apoio para a professora que pegava a minha turma. E um dia aconteceu essa situação. Ela estava ensinando, deu um exercício para a classe para decompor números. E aí o aluno que eu estava acompanhando tinha lá um exercício que era o número 110, e uma das perguntas era: quantas dezenas tem no número 110? E ele respondeu 11 dezenas. E aí quando ela veio olhar o caderno dele, a professora ficou um pouco desconcertada, porque daí ela olhou para mim: realmente, tem 11 dezenas no número 110, mas não era essa a resposta, a ideia era decompor o número. Então ela falou para ele: dá uma olhada no modelo, olha aqui como é que é para fazer o exercício, tal. E aquilo não saiu da minha cabeça. Depois eu fui conversar com o professor Francisco, porque o que nós estamos fazendo de errado? Porque essa pergunta foi uma pergunta muito infeliz, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, existe resposta errada e resposta certa? Nós acreditamos que existe, mas não existe pergunta errada também, porque acredito que essa pergunta foi muito errada. Então, hoje o assunto é esse. Tá certo. Então, primeira coisa, como professor de matemática, eu gosto sempre de ter um lugar para escrever. Então, agora eu vou abrir uma lousinha aqui. E aí, quando você me contou essa história, a primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte: eu pensei não no número 110, eu não sei porquê, eu pensei no número 1100. E lembrei de que em inglês, como é que se diz isso? Você fala 1100, ou seja, 1100. E é a lógica que o aluno usou. Agrupa de outro jeito. Não agrupa exatamente como a gente está acostumado. Lá, o mais comum é fazer isso, é 1100. Aqui, o que a gente faz? A gente faz 1000 mais 100. São duas maneiras de representar, de falar da mesma quantidade. Então, quando você me contou, foi a primeira coisa que me ocorreu. E aí você chamou a atenção para mim do texto da pergunta: quantas dezenas tem o 110? E aí, de fato, né, são 11. 10 mais 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 10. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o número e agrupando em grupos de 10. Quantos grupos de 10 tem? 11. E corresponde diretamente à pergunta. Então, você tem toda a razão. A resposta do menino estava certa, do rapaz, né? Quantas dezenas? Tem 11 dezenas. Tá certo? Isso. E aí o que aconteceu? O problema Fala. foi que a professora não conseguiu fazer a verificação de aprendizagem que ela queria. Ela queria entender
que queria saber se o aluno entendeu o sistema posicional, não é Então, isso? na verdade, né, é aí que está a questão, né? Então, é o que a gente sempre discute. Quando surge um mal-entendido, por que aconteceu um mal-entendido aí? Ele entendeu outra coisa do que ela queria. Não? Ou seja, Uhum. não é que ele não soubesse quanto é o 1.000 ou 110 ou quanto é ou trabalhar com as quantidades, mas é que ele entendeu uma Aham. coisa, ela estava dizendo, queria dizer outra. E aí, como você Isso. falou, o contexto era outro. Ela estava trabalhando, né, com a decomposição. Provavelmente estava ensinando o sistema posicional de representação de números. Então, na verdade, o que ela queria? Ela queria pegar os 110. Então, você tem uma centena, uma dezena e 0 unidades, que é o tradicional É. mesmo. Era o que ela queria. Por alguma razão, o aluno ele leu a pergunta ao pé da letra. O que a pergunta realmente está pedindo? É, eu vou defender nessa, eu vou defender o aluno, né? Porque a pergunta que ela fez não foi essa, a pergunta foi quantas dezenas e ele respondeu perfeitamente. Aham, Não é o que ela queria saber, aham, mas isso faz a gente pensar quantas vezes isso acontece. Nós exatamente. fazemos uma pergunta que não vamos obter com essa pergunta a resposta que a gente quer. Só que a gente não percebe, porque quando você pensa, a pergunta parece muito boa. É a questão do convencional, né? Então, é importante o garoto, o rapaz, a entender o sistema posicional, com certeza é importante, né? Saber ler os Uhum. números. Agora, isso é uma convenção. Tem outras maneiras de agrupar os números. Isso aqui é uma maneira de agrupar centena, dezena, Aham. unidade. Mas tem outras, Uhum. né? Eu já vi trabalhar nisso com material dourado e com Uhum. ábacos também, né? Então, tem material, Uhum. tem coisas para isso. E a resposta do menino seria uma chance de mostrar isso, né? De mostrar, olha, tem vários jeitos, e só que assim, tem um convencional, o mais habitual, que você vai encontrar no jornal, que você vai encontrar no contrato, que você vai encontrar no dia a dia, nos preços do mercado. Ainda em relação a essa questão de convenção, mas agora estou lembrando, tem outras coisas, né? A gente precisa trabalhar na base de 10. Você tem a dúzia grossa, o que você está fazendo? Você vai estar agrupando em grupos que não são potências de 10. Tá certo? Então, Uhum. é possível lidar com quantidades de várias maneiras. As pessoas pensam, mas assim, a matemática tem uma questão convencional, que é importante É. conhecer, mas é uma convenção. Nunca duvidei. É fundamental, né? Senão ele não vai conseguir nunca operar com números se não entender a estrutura. O que ela está ensinando é a estrutura do número. Uhum. Como eu leio, né? Exatamente, como eu leio. Como eu leio um número, como eu interpreto um número. Então, para mim é muito claro que é importantíssimo. E eu achei que o aluno se saiu muito bem na resposta, né? Ele foi bem, Sem dúvida. mas a questão é essa, são as armadilhas que fazer uma pergunta não é fácil, não é Sem fácil. A gente dúvida. tem. São duas coisas. Você ensinar o sistema posicional enquanto uma lógica abstrata, né? Outra coisa é Uhum, ler, né, o número representado desse jeito. Então, uma pergunta aham, que poderia ser feita é, por exemplo, a quantidade que o primeiro um representa é a mesma que o segundo um representa? O símbolo é o uhum, mesmo, mas em cada caso estão representando a mesma quantidade? Aí uhum, podia uhum. trabalhar desse jeito, não seria uma opção, né? E eu acho que assim, uma coisa que aparece nessa situação aparece nas outras também. O mal-entendido vai acontecer muito frequentemente. Agora, como é que você Uhum. resolve ele? Conversando, né? É uma coisa bem senso comum minha, não? É. Né? Eu acho que isso é que justifica essas nossas conversas, essas preocupações que a gente tem. Nós não temos a pretensão de resolver esses problemas. Eles existem e vão aparecer. Mas a ideia é aprender com essas situações. Tem algumas sacadas interessantes que a gente pode ter a partir disso. Uhum. Para numa próxima situação que a gente viva, você já está preparado, já refletiu sobre aquilo, já aprendeu alguma coisa. Acho que é isso. Eu acho que é por aí, eu percebo em mim mesmo, assim, como é que pouco a pouco vai se desenvolvendo um ouvido para aquilo que o aluno está dizendo. A partir do que ele fala, você consegue explorar, questionar, né?
e ver que Uhum. ideias ou que preconceitos estavam por trás, eventualmente. Deles e nossos, E nosso, né? sem dúvida. Né? Assim, a gente vai. Isso é outra coisa também, né? Como é que a gente percebe o nosso preconceito? Quando a gente faz a Uhum. pergunta e o aluno responde algo que a gente não esperava. E o aluno responde convicto, certo que sabe, que entendeu, só que não era aquilo que a gente queria. Ah, só uma coisa, desculpa, sobre Aham. essa situação, porque nós havíamos antes de começar aqui a gravar a conversa, a gente tinha falado sobre isso. Um outro problema dessa pergunta é que ela é pouco útil para que o professor faça um diagnóstico. Por quê? Se a única coisa que ele está oferecendo para o aluno é um modelo, se ele faz uma pergunta, quantas dezenas? O aluno responde 11. Não, mas não é isso. Olha o modelo. É. Ele pode ter um aluno que respondeu adequadamente, mas só porque seguiu um modelo e não necessariamente entendeu o sistema posicional. Uhum. Ou aí ele pode ter um aluno que entendeu toda a situação, entendeu o contexto, entendeu que foi além da pergunta feita, do texto da pergunta, porque ele entendeu o que a professora queria saber, também pode ser. Pode ser, Mas pode exatamente. ser que não. E a gente fica sem saber, né? É Exatamente. isso que a gente... Exatamente, é isso mesmo. Não sei se a Luciana quer falar mais alguma coisa. Não, Tá? não. Então, Uhum. se você tiver sugestões, se você qualquer comentário, por favor, coloque na seção de comentários, né? Se já passou por isso, Já passou por isso né? exatamente, né? Diga se já passou Uhum. por isso ou algo parecido, né? Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva nos canais. Tanto eu como a professora Luciana, a gente está nas redes sociais. Esse vídeo vai ser publicado tanto nas redes sociais dela como nas minhas. Os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até.